Voltamos então aos nossos estudos da introdução a Allan Kardec. Allan Kardec agora traduziu o Telemachus aos jovens alemães e ali agora nós estamos em 1828. 1828 ele se estabeleceu e comprou um estabelecimento grande onde ele floresceu, e nesse estabelecimento onde ele adquiriu o gosto pelo ensino, ele principalmente ficou bem acomodado naquele local. Em 1830, eles então fizeram com que ele ficasse ali, naquele local, e ele se tornou um professor muito conceituado ali. Isso tudo ele fez com seu próprio dinheiro. Ele comprou um grande local, eles chamam de hall. Então, era como se fosse um estúdio bem grande, na Rua de Sèvres. E ele abriu ali cursos gratuitos. E esses cursos que ele davam eram de Química, Física, Anatomia Comparativa e Astronomia. Todas essas lições continuaram sendo dadas por ele pelo período de 10 anos, onde ele foi com muito sucesso, de alta categoria. E foi atendida neste auditório por mais de 500 pessoas, e entre elas pessoas de alta sociedade que participaram desses cursos. Muitos deles tiveram e foram pessoas eminentes do mundo científico que participaram desses cursos de que ele ali apresentava. As instruções elas eram atrativas e muito bem remuneradas. Ele inventou métodos geniosos de computação e construiu uma coisa chamada mnemotécnico. Era uma tábua francesa da história. E foi assistido por estudantes e foi muito bem reconhecido essas construções e essas descobertas naquela região. Esses números educacionais, esses trabalhos educacionais foram publicados e também mencionados. Eles são chamados o Plano para a Melhora da Instrução Pública e foram submetidos por ele em 1828 para a legislatura francesa, em qual o corpo foi totalmente classificado e também eles chamam de body was highly extolled through not acting upon. Ou seja, o corpo, eles retiraram aquilo lá e não agiram em relação àquilo. O curso é prático e teórico de aritmética e foi do sistema Pestalozzi, usado pelos professores e as mães em 1829. Tem a gramática clássica da língua francesa, em 1831, o manual para os candidatos de exames das escolas públicas, com soluções explicatórias de vários problemas de aritmética e geometria, em 1848, e também exames de Hôtel de Ville e Sorbonne, que são com a maneira de se dizer, em 1849. Todos esses trabalhos são extremamente recomendados e publicados e ainda estão em uso nas escolas francesas. E o autor dessas edições, muitos deles usaram até no momento da morte do Allan Kardec. Então, muitas dessas publicações que eu estou mencionando aqui agora ainda são usadas até o dia de hoje, com o nome de Léon Denisard Hippolyte Rivalis. Então, eles não são conhecidos como Allan Kardec, mas sim como Rivalis, ok? Então, mantenhamos isso em mente, que essas publicações ainda existem, ainda são usadas na França, esses métodos, até os dias de hoje, ok? Então, ele era um membro que ele era conhecido na sociedade, pela Sociedade Royal daquela época, e até em 1831 ele foi
teve um prêmio de honra que foi muito bem conceituado, porque ele respondeu uma pergunta que era: qual o sistema de estudo e harmonia que é preciso usar para a época? Essa foi uma pergunta que foi feita a ele e ele respondeu.